O Herbert Lins está aí. O Flávio Dino diz que governo e judiciário vão regular a internet. Quer dizer, o Congresso não fez o papel, que nós vamos debater agora nesse primeiro bloco. Então, eu faço uma pergunta, Herbert. Você acha que é papel do judiciário e o governo regular a internet, esse marco legal, que para mim já tem, a gente falou ontem sobre isso, mas eu aproveitei a fala de Flávio Dino para você, em cima da fala dele, é que nós vamos debater. Ô Zezinho, a PL 2630 é de autoria de um senador, de um parlamentar, o senador Alessandro Vieira de Sergipe, do Cidadania. Cidadania é partido que está federado com o PSDB, que faz muito tempo que o Cidadania, que era o PPS de Roberto Freire, deixou de caminhar com a frente de esquerda liderada pelo Partido dos Trabalhadores, do qual tem seu líder maior, Lula. A primeira coisa, o projeto que foi polêmica essa semana, as pessoas que estão em casa nos assistindo precisam entender que é de iniciativa e de autoria do parlamento brasileiro, de um parlamentar e não do governo federal, e que teve como relator Orlando Silva. Pronto, acabou. Esse é o projeto. Tá? O que é que diz o projeto? Ele fala que é preciso combater as mentiras e as fake news que existem nas redes sociais. Seja Twitter, seja Facebook, seja nos sites de notícia, seja no WhatsApp. Isso aí não é mentira, ou melhor, Zezinho, isso aí é uma forma de combater a mentira, é isso que eu quero dizer. Então, é importante esse projeto. Inclusive, declarei apoio a ele. Agora, com relação ao governo e o judiciário, né, regular a internet não é censura. A questão é que a internet, ela precisa, sim, passar a ser uma terra com lei. Porque a internet sendo terra sem lei, você que está nos assistindo em casa, no dia que você for vítima de uma fake news, de uma mentira, de uma leviandade, de uma falsidade, aí você vai dizer, mas eu vou buscar meus direitos como? É isso. No dia que você for vítima de uma mentira ou de uma fake news na internet, você saberá a importância de um marco regulatório para a internet. Ora, não existe a lei da imprensa, Zezinho? Se tem a lei da imprensa, por que não pode ter a lei da internet? É importante que o espaço virtual deixe de ser uma terra sem lei. É importante combater as fake news, as mentiras, a disseminação, né, de inverdades pelos canais, né, pelas vias e infovias da internet. Bispo Paulo Cavalcante, eu comecei o programa, Bispo, falando 3 anos, e nós vamos estar falando, relembrando, discutindo esse programa que é líder de audiência, e você tem essa semente nesse programa, e é o mês de maio que nós começamos em abril, mas não era Rema TV ainda, né? Mas agora o mês de maio já é 3 anos de Rema TV, e estamos aqui, firmes e fortes, e debatemos temas importantes como esse. Eu lhe pergunto, é papel do judiciário e do governo impor, regular o marco da internet? O STF está alinhado às pautas do Executivo. Você acha isso plausível e com bons olhos? Pois é, que bom estar com vocês aqui de manhã. Bom dia você, telespectador dessa TV que tem crescido dia após dia, né? Eu pude participar desse início, sou muito feliz por isso. Bom dia toda a técnica, departamento de jornalismo, né? Cada um de vocês. Bom dia vocês, debatedores, né? Que têm trabalhado aí continuamente tentando instruir segundo o arcabouço, né, que é tão usado hoje de informações que vocês adquiriram ao longo dos anos e de estudos. O Herbert, né, um professor tão preparado, Samuel também, um jurista, nosso amigo
Holanda aqui com tanta luta, né? Um cara que veio lá da base, foi galgando cada degrau e que foi tão importante na pandemia. O Zé, esse empresário, lutador, guerreiro, que nunca desiste. E eu às vezes falava, meu Deus, como é que a gente vai começar uma televisão, Zé, com uma câmera em cima de um caixote? E foi assim que começou a TV Rema e o News 5.1, uma câmera em cima de um caixote, ela nem pedestal tinha, e a gente começou e foi muito legal. Mas deixa eu falar para vocês sobre essa situação. Claro que eu não sou um expert, eu não sou jurista, eu sou teólogo, e minha vida inteira eu sempre tive entre comércio, que é uma tendência da minha família, e entre o sacerdócio, que foi algo que eu escolhi para mim desde a minha infância. Mas, ao observar tudo, eu percebo o seguinte: para que existe legislativo? Né? Para que existe o parlamento? Para que existe o Congresso Nacional? Para que existe os senadores? Para que existe os deputados? Para que a gente mantém 500 e tralalá de deputados lá e um tanto outro de senadores, uns salários enormes, com gabinetes caríssimos, né? Se o STF faz tudo e é tão caro, então é melhor passar tudo para o STF, vamos eliminar essa questão, é um custo. Já pensou o custo que a gente economizaria se a gente acabasse com os deputados e com os senadores, né, e com os vereadores? Passava tudo para o STF, o Supremo Tribunal, a Suprema Corte, o paladino da Justiça, né, os donos da verdade, né? Colocava aí o Flávio Dino aí como presidente deles, nomeava ele para ser o futuro membro do STF, e acabou. Nós teríamos aí o império da verdade, né, entre aspas, né, o império, o ministério da verdade. Então é muito sério isso, gente, porque claro que tem que ter uma regulamentação, tudo tem. E nós temos uma justiça muito até complicada no Brasil, né, onde você pode a qualquer momento processar alguém. O problema é se essa pessoa vai para a cadeia, né? Porque enquanto se prende uma senhorinha que estava lá fazendo marmitas na frente de um quartel e ela fica presa aí durante muito tempo a ponto de uma delas falecerem, morreu lá dentro. Aí você vê a justiça devolvendo iate de 7 milhões para traficante, devolvendo helicóptero, devolvendo mansões. A gente vê, existe você vê ao mesmo tempo em que o Lula, em que a Dilma tenta dar um nó, né, criando uma nomeação fake para livrar o Lula de uma situação, você vê ao mesmo tempo gente indo presa por uma suposta falsificação de carteirinha de vacina. Então é muito sério aqui no Brasil essa situação toda. Claro que crime é crime. Eu acho que se você errou, você tem que pagar pelo seu erro. Mas todo mundo deve pagar, não apenas quem defende um lado. Samuel Costa, o homem das mídias sociais, termina o programa, ele já coloca, já faz o corte. Esse é o Samuel, está antenado no mundo globalizado, já nesse novo momento digital. Samuel Costa, eu lhe pergunto, nós debatemos, hoje eu coloquei o vídeo de Flávio Dino, que Cícero, eu não vi essa fala, né? Eu digo, tá bom, hoje eu coloquei, e ele disse, bom, então, nós, o governo e o judiciário, vão regular a internet. Já está claro. Você acha essa fala, que até nossa enquete, né, de hoje, você acha que é uma provocação para a Câmara, a Câmara fazer voltar esse projeto, como foi aquele projeto das emendas do relator? Bom dia a todos os nossos telespectadores que nos acompanham pela rede mundial de computadores ou de pessoas, pelas plataformas digitais mais variadas. Fazer uma saudação especial ao elegante Bispo Paulo Cavalcante, ao sempre carismático professor Herbert Lins e ao meu caríssimo colega e amigo Chico Holanda, empresário da nossa capital por décadas, e aquele que nos ajuda, né, a levar um pouquinho de pão para nossa casa, nos mantendo aqui no programa, o Zezinho Santos, toda a nossa técnica da Rema TV, na pessoa da Fran Suíze e da Nara. Um beijo para todos vocês aqui da Rema. Meus irmãos, olha só, o texto constitucional da CRFB/88, aquela que foi presidida, né, a audiência constitucional pelo saudoso Ulisses Guimarães,
fala sobre alguns assuntos que muitas pessoas desconhecem, e é natural que as pessoas não tenham formação acadêmica em direito. Mas se você fizer uma rápida pesquisa, dedicar-se ali por 4, 6 horas mais ou menos, existem inúmeras falas ali, vídeos disponibilizados no YouTube, de uma professora que é muito didática e tem uma linguagem bem acessível, que é a professora Flávia Bahia, que é professora de Direito Constitucional. Existem outros doutrinadores também, que de uma forma didática, nas suas plataformas, né, do Instagram, TikTok, fazem vídeos curtos de fácil assimilação. Mas em síntese, eu sei que às vezes é espinhoso, né, falar alguns assuntos atinentes. Primeiro, Flávio Dino é uma pessoa que tem notório saber jurídico. Então ele não é uma pessoa leiga que está falando bravatas, diferentemente de um outro ex-presidente que nós tínhamos, que vinha, né, bastante, né, clara, assim, na sua linguagem coloquial, apresentar uma simplificação tosca das resoluções de alguns problemas. Só que esse mesmo ex-presidente, que é o Bolsonaro, ajudou a promulgar a Constituição de 88, junto com o nosso saudoso Chagas Neto, com o Expedito Júnior, que foi deputado federal constituinte, pelo próprio José Guedes, a qual tive a oportunidade de colar grau com o mesmo em Direito, em 2011 para 2012, há mais de 10 anos atrás. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês com muita exatidão. Toda vez que houver omissão legislativa, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, os legitimados da CRFB/88, no âmbito da União, no âmbito da Constituição do Estado, as Assembleias Legislativas, mais o Distrito Federal, e nas leis orgânicas do município, nos âmbitos dos municípios, devem obedecer a um princípio chamado princípio da simetria. Ou seja, no âmbito municipal, quem faz essa análise da constitucionalidade no âmbito judiciário é a Vara da Fazenda Pública. No âmbito do Estado, o Tribunal de Justiça. Do Estado X, Alfa, Y, Z e W. E no âmbito federal, por incrível que pareça, é o Supremo Tribunal Federal. O que tem de ilegalidade em o judiciário dizer o direito ao caso concreto, fazendo isso através de uma sentença? É porque, infelizmente, muitos dos nossos parlamentares que foram eleitos de forma democrática, através do voto que é uno, indivisível, secreto e universal, eles não têm capacidade técnica para cumprir sua função típica. Geralmente são pessoas formadas em outras áreas, empresários, pessoas leigas, como Zé Trovão e tantas outras pessoas, que muitas das vezes são até bem intencionadas. Mas quando vão apresentar um projeto de lei, são projetos inócuos, inconstitucional, com vício de iniciativa e etc. Que é o que ocorre muitas das vezes aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. O parlamentar é eleito pelo nicho da sociedade, muito bem fiel às suas pautas, apresenta vários projetos. E aí, quando vai ser análise, os legitimados, Ministério Público, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria-Geral da República, partidos políticos com representatividade no Congresso Nacional, ou seja, aquele partido que tem um deputado federal, somente um senador, está legitimado a interpor as ações. E aí entra nesse conflito de interesses. E existe um instituto chamado, no direito constitucional, denominado controle de constitucionalidade. Esse controle de constitucionalidade significa dizer o seguinte, o parlamentar tem a função mandamental, uma função típica, privativa, de legislar. Só que, se esse projeto de lei, por mais que seja aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é o controle de constitucionalidade concentrado dentro das comissões temáticas, votada em primeira e segunda votação, na Casa Iniciadora e Revisora, na Câmara Federal, no Senado Federal, tiver vício e for aprovado, sendo sancionado ou não, derrubado o veto do presidente, os legitimados podem interpor para o Poder Judiciário dizer se aquela norma é compatível ou não é compatível com a Constituição. Imaginemos bem aqui se determinados deputados federais, à unanimidade, os 513 e os 81 senadores, aprovassem a pena de morte no Brasil. Sabe o que ia ocorrer com isso? O STF ia vir e ia dizer que aquela norma é inconstitucional. Ou seja, ela não é recepcionada pela Constituição Federal. E vai criar um sentimento de indignação para as pessoas que são favoráveis a esse tipo. Mas sabe por quê? Porque tem cláusulas na Constituição Federal que são cláusulas imutáveis, que são denominadas cláusulas pétreas. Ou seja, por mais que o povo esteja clamando
pela condenação, semelhantemente do que ocorreu há mais de 2.000 anos atrás com Jesus, no Brasil, se Jesus e Barrabás tivessem, né, sendo condenados, nenhum dos dois poderia ser condenado à morte. Isso está previsto na Constituição. E aí cria um parafuso de piração, onde parlamentares recebem muito dinheiro a título de verba indenizatória para contratar advogados, né, para dar parecer jurídico e apresenta-se de projeto inócuo. E aí, você, querendo ou não, essa que é a grande verdade. A esquerda soube fazer oposição ao ex-presidente Bolsonaro. Tanto é prova disso que ele foi o único presidente que conseguiu a reeleição. E eles não sabem utilizar esses instrumentos constitucionais. A exemplo deles, a ação por descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Ação declaratória de constitucionalidade, para dizer que a norma é constitucional. Ação declaratória de inconstitucionalidade. Mandado de segurança com perigo imoral e inaudito alterar partes. Mandado de injunção quando não houver norma regulamentadora. E aí, ou o Partido Rede, o PSOL, o PT, o PCdoB, etc. e tal, só fica tumultuando, mas essa que é a função do parlamento. Então, a direita brasileira, com raríssimas exceções, tem até uma fala aí do pastor Marcos Feliciano que diz, se for querer fazer discurso de lacração na comissão mais importante da Câmara dos Deputados, vão pegar revés do Flávio Dino e de tantas outras pessoas que são qualificadas em fazer esse debate. Então, regular a internet só vai ser possível, sabe por quê? Pela negligência, imprudência e imperícia do Congresso Nacional, que está sendo omisso em legislar. E quando houver essa omissão legislativa, o Judiciário vai ter que se cumprir com sua função atípica e dizer o direito, nesse caso, cumprindo a função que deveria ser do Congresso Nacional. Chico Holanda, eu quero aqui te perguntar, você concorda com essa fala de Flávio Dino, que governo e judiciário vão regular, nós já comentamos, mas hoje foi o vídeo dele, que vão regular o marco civil da internet. Você acha que isso é papel do judiciário e do executivo, criar esse mecanismo de desinformação? Bom dia, Zezinho, pastor bispo, Paulo, o professor Herbert, grande professor, mas tem hora que ele viaja no mundo da lua, e o eminente, grande advogado, Samuel, que foi até bom que ele fala antes de mim, porque eu não sou advogado, mas eu vou pontuar alguns itens que ele falou aqui sobre a Constituição Federal, e é verdadeira, tá? Então eu vou pontuar alguns itens aqui que o STF tem feito ultimamente com maestria. Ao senhor e o senhor que nos acompanha, meu bom dia, bom final de semana, abençoado por Deus. Pois bem, essa retórica aí do ministro Dino, mais no STF, alguns ministros, nesse caso aqui o Alexandre de Moraes, em dizer que vão regulamentar, em virtude que o Congresso não o fez. Muito bem, a senhora e o senhor devem ter acompanhado o noticiário. Essa semana, terça-feira precisamente, ia para votação. O que aconteceu? Quando o governo viu que iria perder, que os parlamentares, vendo e recebendo o anseio da sociedade do Brasil todo, contra o modelo, tá, o modelo dessa PL, tá, eu não sou contra a regulamentação de alguns pontos da internet, mas no modelo que estava a PL lá, tá, a sociedade brasileira, a população, né, em todo o estado, fizeram, tá, não é pressão, porque os deputados estão lá para nos representar. Nós elegemos os deputados federais, senadores, para nos representar no Congresso Nacional. Pois bem, então, por pressão do governo, dito em bom som, o deputado presidente da Câmara disse não ia pôr para votação porque não tinha voto suficiente para aprovar. Pois bem, isso tudo já orquestrado pelo todo-poderoso Dino e mais o ministro Alexandre de Moraes. Para quê? Para agora eles regulamentar, para eles fazer a lei. Sabe quando acontece isso? Aqui é o vizinho, Venezuela. Lá o presidente, o STF lá, tá? Eles são juntos. Tá? Só que quando isso acontece, minhas senhoras e senhores, nós não vivemos mais uma democracia. A democracia são 3 poderes.
quando dois poderes decidem o destino de uma nação, isso já é o início de estarmos indo para virarmos aqui uma Cuba, virar uma Venezuela, tá? Onde o senhor e a senhora não têm voz, não têm vez nem de se expressar. Pois bem, o caro colega aqui, advogado, realmente que eu respeito muito, falou realmente, e eu concordo com você, Samuel. Realmente existe caso à Petra na nossa Constituição que não pode ser mudada. Mas quando nós vemos o ministro do STF não cumprir, foi o caso dele mandar prender o governador do Distrito Federal, que não é papel do STF, quando nós vemos querer aprovar essa PL, que também é causa Petra, o seu direito de liberdade de expressão, tá? Isso também é causa Petra. Como é que eles querem mudar agora com a PL, tá? E transformar de maneira em que você não pode expressar, tá? Aí vão dizer, não, você pode sim. Pode, claro que você pode, mas vai para a cadeia. É igual agora, no ano passado, quando aquela população em Cuba foi fazer um manifesto contra o governo, estão lá tudo preso, condenado, 15, 20 anos de cadeia. Isso é quando não existe a democracia no país, em que somente dois, são três poderes, só dois poderes se juntam, e aí define ficar perpetuar no poder, tá? Perpetuar no poder e querer criar regras onde a população que não apoiar não terá vez. E o único local dessa população que não apoiar será processado, preso, encarcerado. Então, isso que diz a nossa Constituição Federal. Concordo, mais uma vez, mas então vamos cumprir. Quantos ritos o STF tem quebrado a nossa Constituição Federal? Então, quem tem que, de fato, cumprir, tá? Ser o guardião da lei é o STF. Mas, infelizmente, é o primeiro a dar sinais de não cumprimento da nossa Constituição Federal, carta essa que seria obrigado a ser devidamente cumprido por todos do Brasil. Samuel, mas 30 é 30, 30 não é 1 minuto, 30 segundos, resume. Em que pese a preocupação do meu caríssimo colega Chico Holanda, no que se refere à liberdade de expressão, é importante ressaltar que, ao manto da Constituição de 88, ela garante a liberdade de expressão. A livre manifestação do pensamento, vedado, ou seja, proibido, o anonimato, ou seja, você tem que se manifestar, mas ao mesmo tempo que você se manifesta, assim como eu estou fazendo, o Bispo Paulo, o Zezinho, o próprio Herbert e o Chico, você tem que assinar embaixo. A confusão mental que está tendo, pessoal, é da seguinte forma: está dando uma denotação que se qualquer pessoa que antagonizar o governo vai ser cesseada a sua liberdade. Isso não é verdade. O que está sendo pautado Conclua, aqui Samuel. É que não há minimamente a possibilidade de haver censura prévia. Então, você quer cometer fake news, cometer crime, você cometa, mas você vai ser identificado pelas plataformas digitais. Coisa que hoje Samuel, não já deu os 30. Paulo, eu já estourei o tempo. Você quer 30? Mas 30 é 30, Paulo, para todo mundo. 30. Não, eu acho que só terminar o que eu estava dizendo, já existe regularização. Você tem um IP, você tem como... E eu sou a favor até de que a plataforma... 19 já existe, né? E eu sou a favor até, viu, Zé? Que se faça um cadastro, que eu acho que você tem que assinar pelo que você fala. Isso é normal. Tem um cadastro lá que, então você já saiu de mim. O seguinte, que já tem o judiciário que pode, aquele que fazer... Eu acho até que se poderia fazer um acordo com as Bitecnes para que elas cadastrassem. Como, por exemplo, eu cadastro uma conta no Nubank. Eu tenho que dizer quem sou eu, tirar uma foto com o meu documento. Isso aí eu acho correto, sim. Não acho errado, não.